Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de bruxas, que tem alguma coisa relacionada com algum tipo de bruxa, tá? Foi pedido aí alguns dias atrás, acho que no chat, no super chat, o pessoal tava pedindo e aí deu para fazer uma coletânea de bruxas. É a parte 2, né? Porque já tem uma coletânea temática só de bruxas, então vamos com esta nova coletânea aqui. Beleza? Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo, não se esquecer de fazer uma visitinha lojaassombrada.com.br e não se esqueça que os relatos ao vivo agora são às 9 da noite de segunda a quinta-feira. Belezinha? Então vamos aos relatos de hoje. E o primeiro é este. A minha mãe bruxa quebrou as duas pernas do patrão do ex-marido dela com magia. Ai, gente, cuidado com essas magias aí, hein? É uma moça que nos conta. O meu ex-padrasto, os nomes estão trocados, acredito eu, né? O meu ex-padrasto, Osiel, trabalhava em uma padaria. E todos os dias o patrão dele, o Marcos, ficava jogando piadinhas sobre a minha mãe. Dizendo que ela é muito bonita para ele, que outras coisas, e entre outras coisas mais pesadas. Mas que gente sem noção, né, gente? Ai. Bom, depois de muito tempo, Osiel resolveu falar com a minha mãe sobre isso. E ela pediu para ele conversar com o Marcos, para ele parar com essas brincadeiras sem graça. Osiel conversou, mas a brincadeira só foi piorando. E ele, cansado disso tudo, pediu para minha mãe intervir com seus métodos, ou seja, com magia e da pesada. Minha mãe aceitou, mas avisou que haveria consequências, que teria consequências para os dois. Ele concordou, mesmo assim. Minha mãe perguntou o que ele queria que ela fizesse. E então Osiel disse: quero que ele quebre as duas pernas. Então minha mãe fez o trabalho e disse para ele aguardar. Nos dias seguintes, as brincadeiras foram longe demais, mas o meu padrasto só ouvia. Foram no total 6 dias. No 7º dia, chegando na padaria, perguntou para a moça do caixa onde estava o Marcos e ela disse que não sabia. Osiel deixou de lado e foi trabalhar. Quando deu 2 horas da tarde, ligaram para a padaria e disseram que Marcos havia sofrido um acidente de carro e quebrado as duas pernas. Osiel sentiu um calafrio e um medo tremendo e assim que soube da notícia, ele cortou metade da mão dele numa máquina de cortar frios. O corte foi no dedo indicador, foi do dedo indicador até o meio da palma da mão esquerda. Ele levou muitos pontos, mas não chegou a perder a mão. Depois disso, ele nunca mais pediu para minha mãe intervir com os seus métodos, não. Eu odeio fazer mal a alguém e a minha mãe diz que se arrependeu de ter feito isso. Ela é bruxa desde que se conhece por gente, porém ela parou de praticar. Gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Com esse tipo de... Eu sei que a gente fica morrendo de vontade de fazer uma vingancinha, né? Mas não é legal. Ela mesma disse, ó, se arrependeu muito de ter feito isso e nem pratica mais hoje. Tem que tomar cuidado. Mas vamos lá. Próxima história. A bruxa sabia do meu passado. É uma moça que nos conta. Bom, isso aconteceu no Halloween de 2018. Fui em uma festa com meu namorado e com um amigo dele. Tomamos algumas latinhas de cerveja e logo senti aquele aperto para ir no banheiro. Pedi para que ele fosse comigo e ele me acompanhou. Usei o banheiro e ao sair, uma mulher começou a conversar comigo. Na realidade, me parecia mais um desabafo. Eu acho que eu já contei esse relato, gente, eu não sei não. Mas me parecia mais um desabafo. Ela me contou várias coisas de sua vida e eu prestei bastante atenção nela. Ela inclusive me disse que era bruxa, coisa que meu namorado mesmo confirmou, pois eles já se conheciam. Um detalhe, nesse dia eu estava me sentindo muito mal. Minha autoestima estava lá embaixo e eu fiquei pensando grande parte do meu dia na minha inutilidade, entre aspas, né? Sendo assim, ela começou a me dizer que, às vezes, eu poderia pensar ao contrário, que eu era muito linda e que eu deveria passar a acreditar mais em mim.
Começou a me dar conselhos e eu me senti muito bem ouvindo aquilo. Depois disso, ela me disse que eu tinha dons que ainda não conheço. Me pediu para que sentisse uma energia que ela estava me mandando e me perguntava: "Você está sentindo?" E eu dizia que sim. Mais um detalhe: eu não moro com meu pai biológico e não tenho muito contato com ele. Quando eu era pequena, ele foi me visitar na escola e me prometeu uma boneca Stephanie. Eu não sei se alguém aqui lembra qual é. Sim, eu lembro. Que era uma boneca grande. Bom, sempre fiquei com isso na cabeça, mas nunca me chegou qualquer presente do meu pai. Dessa forma, não tinha como ele saber, não tinha como ela, essa moça, saber qualquer coisa desse tipo, pois isso aconteceu há muito tempo atrás e eu sequer morava na cidade dela ainda. Bom, de repente ela começou a me dizer: eu sei da boneca, a boneca grande que você ia ganhar do seu pai, mas que nunca chegou. Deixa isso para trás, ela nunca vai chegar." Eu sabia que a boneca não chegaria, até porque já tinha passado mais de 12 anos. Mas me bateu uma sensação estranha de abandono e nesse momento eu desabei a chorar. Ela me deu um abraço e pediu desculpas, disse que não sabia que eu ficaria desse jeito. Eu disse que não tinha problema, que era só uma coisa que tinha me marcado muito. Virei o meu namorado chorando e também o abracei. Naqueles poucos minutos em que abracei os dois, eu tive uma sensação muito boa de acolhimento, mas ao mesmo tempo me senti estranha por ter tido contato com alguém tão evoluída mentalmente. Depois disso, fui ao banheiro novamente, sequei as lágrimas e voltei para a festa. Algumas horas depois, meu namorado foi ao banheiro, mas eu não fui. Eu fiquei lá mesmo onde eu estava. Foi quando 2 meninas me perguntaram as horas. Eu estava com o celular na mão, mas antes mesmo de olhar no celular, eu disse assim no impulso: 2h40. E quando olhei, era realmente 2h40. Elas deram uma risadinha e disseram: "Acertou a hora! Tá bem, hein, bruxinha?" Lembrando o que eu disse acima, que a bruxa mesmo, poucas horas antes, tinha me dito que eu tinha dons que ainda não conhecia. Bom, pode ter sido apenas coincidência, mas eu senti muita vontade naquele momento em explorar mais as minhas capacidades. No dia seguinte, tentei começar a estudar a bruxaria natural, mas se passaram alguns dias e eu desisti. Eu não me sinto muito inteligente e disponível para estudar algo tão complexo no momento. Mas acho lindo quem consegue e quem sabe um dia tento me focar bastante nos estudos e me torno uma bruxa também. Isso aí, né? Nunca é tarde, eu acho que vai pegando aí de pouquinho em pouquinho, estudando, lendo uma coisa aqui, uma coisa... Até porque se a leitura te agradar, vai assim, ó, né? Mas que legal, olha lá, se sentiu bem diante de uma bruxa que veio falando tudo dela ali, né? Bom, próxima história. Relato de uma bruxa do caos. É uma moça que nos... Peraí. É um moço. Não sei se é um moço ou uma moça, mas vamos ver. Sou uma bruxa. Pode me tratar tanto no feminino como no masculino, ou utilizar linguagem neutra, pois sou não binário. E vou contar um relato relacionado à minha vivência como bruxa, que vou chamar de Bastet, minha deusa mãe. Ok, Bastet. Não sei se eu falo Bastet, com T mudo, enfim. Muitas bruxas, eu sou uma delas, acreditam que alguns deuses nos escolhem no momento em que nossa alma nasce, para nos guiar e nos ajudar a evoluir. Há alguns anos, quando eu tinha 17 anos, eu estava suspeitando de que minha deusa mãe era a deusa Bastet. Para quem não conhece, a deusa Bastet, eu não sei como que eu falo, gente, Bastet, é a deusa egípcia, mãe dos gatos e todos os felinos, deusa do sol, da cura, protetora de crianças e mulheres grávidas, entre outros vários atributos. Eu sempre amei essa deusa. Ela sempre esteve presente na minha vida, mesmo que sutilmente. Bom, eu havia ganhado uma fitinha verde, uma das cores da deusa, de uma amiga, e usei essa fita no braço por um longo período.
Só que um dia eu estava na casa da minha mãe, informação importante, e fui tomar banho com a fitinha que eu nunca tirava. Só que no momento em que eu saí do banheiro, a fita havia sumido do meu braço, sendo que eu estava com ela quando eu entrei no banheiro. Passaram-se alguns meses e eu já havia esquecido até da fita. Uma noite eu estava na casa da minha avó e iria dormir numa rede. Já estava deitado, quando me deu uma vontade imensa de pesquisar sobre Bastet. Eu lia as histórias sobre ela e eu tinha sensações maravilhosas. Antes de dormir, eu fiz uma oração a ela, pedindo para que, se ela fosse a minha deusa mãe, aparecesse para mim em meus sonhos e desse sinais no meu dia a dia, pois eu sou muito cético e não acreditaria em algo apenas se me aparecesse em sonhos, pois poderia ser algo criado pela minha mente. É verdade. Outra coisa que pedi na oração é que a deusa curasse o meu gato, pois ele estava meio doentinho. Depois da oração eu dormi e tive o primeiro sinal em sonho. No meu sonho eu estava em uma casa bem grande e espaçosa. Nessa casa havia muitos gatos por todos os lados. De repente a casa começou a pegar fogo. Bastet é uma deusa do fogo. Só que o fogo não machucava, nem a mim nem aos gatos. E não destruía nada na casa também. Do nada, 2 gatos se aproximaram e ficaram parados de frente para mim. Percebi que um dos gatos era o meu e a outra era a gata da minha irmã. Eles sentaram na minha frente e começaram a falar comigo e eu entendia o que eles diziam. Eu só não me lembro o que eles diziam. Eu acordei e quando levantei vi embaixo da minha rede a fitinha que havia sumido há meses na casa da minha mãe. Na hora eu senti que era um sinal. Peguei a fitinha, lavei e pedi para que Bastet abençoasse e coloquei no meu gato como se fosse uma coleira. Quase que na mesma hora que eu coloquei a fitinha nele, o gato já começou a melhorar. Ele ficou mais alegre, agitadinho, mudou completamente e ficou curado completamente. Detalhe, esse meu gato nunca ficava de coleira ou fita. Ele sempre arrancava na mesma hora. Mas com essa foi diferente. Ele nunca tirou. Nesse momento eu tive certeza de que Bastet é minha deusa mãe. Que interessante, eu acho muito interessante esses relatos. E tem chegado bastante, não pra mim, tipo aleatoriamente assim, eu vejo num vídeo, um negócio sobre as descobertas da deusa mãe. Pessoas pedindo sinais, como fazer para descobrir quem é a sua deusa mãe, se a pessoa tem uma desconfiança e como esses sinais realmente chegam até você falar, não tem mais como eu fugir, ela é minha deusa mãe, sabe? Muito interessante. Próximo relato. Bruxaria, o sonho revelador. É um moço que nos conta. Tudo aconteceu no dia em que eu fiz 13 anos. Sempre tive visões, sonhos que aconteceram dias depois. Eu sinto as energias boas e as ruins, entre outras coisas que eu sinto. Acredite se quiser, mas eu amo andar sob a luz da lua e até hoje eu sou atraído por florestas e matas. Acredito. Voltando ao sonho, anoiteceu e, como de costume, fui dormir. Nesse dia, lembro como se fosse hoje. O sonho pareceu que era realidade, como se eu realmente estivesse ali, em carne e osso. Enfim, tudo aconteceu em um bosque. No sonho, mostrava os pais da minha tataravó, minha trisavó e trisavô. Peraí. No sonho, mostrava os pais da minha tataravó, a minha trisavó e meu trisavô. Os pais da tataravó é trisavô e trisavô? Não é o... Bom, não sei. Enfim, os pais da tataravó. Abigail e Keyson eram seus nomes. Os nomes estão trocados, ok? No sonho, eu me senti atraído pelo choro de uma bebê, que era minha tataravó Marianne. Não sentia medo algum naquele lugar, e sim, me sentia leve, uma paz muito boa. Ao me aproximar da casa, vejo um casal, que era Abigail e Keyson, brincando com a bebê Marianne.
Ao me verem, me convidaram a entrar e me disseram seus nomes e logo foram me falando que eu iria pertencer àquela família e que eu iria herdar o que eles tinham e que sim, eles eram bruxos. Disseram que eu provavelmente iria ser também, mas que eu teria que despertar esses poderes em mim e que eu poderia ter muitos problemas por causa disso. Nisso eu acordei e era de manhã, me lembro dos rostos deles até hoje. Passaram-se algumas semanas e as visões e sonhos aumentaram ainda mais. Confesso que eu gostava daquilo. Eu fiquei com aquele sonho na cabeça e resolvi perguntar à minha avó sobre os antepassados dela. E adivinha? Ela me falou os nomes Abigail e Kayson. Eles eram tataravós da minha avó. Ela me explicou tudo sobre bruxaria, mesmo não tendo herdado as habilidades. E que ninguém antes dela tinha herdado isso. Ou seja, eu fui o único que herdei? Então eu expliquei o sonho que tive e ela me disse que seria um sinal de que eu poderia ter herdado alguma habilidade sobre bruxaria. Então falei sobre as visões e sonhos que tenho e ela ficou tão boba que quis me ajudar a todo custo. Bom, o tempo passou e hoje eu me considero praticante de bruxaria. Sei fazer alguns feitiços, algumas poções, essas coisas de bruxaria. Deixando claro que não tenho uma varinha igual ao Harry Potter e que não faço aqueles feitiços do filme. Não é isso, tá? De uns tempos pra cá, minha sobrinha parece ter herdado algumas habilidades também, pois uma vez ela me disse exatamente assim: Tio, o que é aquela coisa que fica em volta das pessoas? A aura. Então eu expliquei que aquilo era a aura das pessoas e que ela tinha uma habilidade incrível e que com o tempo ela ia aprender mais. A minha família é europeia e sinto que meu lugar não é aqui. Eu sinto que aquela casa do meu sonho possa existir e que tenho, por algum motivo, que achar esse lugar. Mas onde eu posso procurar? Será que eu teria problemas em achar aquele lugar, assim como Abigail e Kayson disseram? Estou tentando convencer os meus pais a comprarem uma passagem para o país de origem da família, mas confesso que está difícil convencê-los. Ainda mais agora, né? Não sei de quando é esse relato, mas ele agora não vai rolar, né? Ainda mais, mas quem sabe no futuro, né? Batalhe por isso, se é isso que você quer. Às vezes não vai ser agora, mas daqui a alguns anos você consiga. E até lá. Vamos lá. Próxima história. As bruxas da minha cidade. É um moço que nos conta. Eu moro numa cidadezinha cercada de matas. E lá há diversos relatos de lobisomens, bruxas e seres sobrenaturais. Esse relato é da minha família. Como todos aqui sabem, minha cidade foi fundada por uma suposta bruxa, Valentina. Ela era uma benzedeira que morava no alto de uma colina na mata e foi a primeira habitante da cidade. Aqui são diversos os relatos de bruxas inúmeros por mulheres frequentarem a mata tarde da noite e serem vistas por peões da fazenda. Um desses relatos é sobre 3 moças que atravessavam um rio numa canoa sem sequer mover um dedo para remar. De forma mágica, a canoa atravessava a correnteza até o outro lado. E assim, todas as noites, com lua cheia, essas moças faziam isso e logo foram chamadas de bruxas. Na mesma cidade tinha uma família que veio de longe, do sertão, com 3 filhas e um bebê garoto. Era um vaqueiro e sua esposa, meus bisavós, e se fixaram ali, fizeram morada e logo conseguiram muitas terras e casas. Estavam bem de vida. A esposa era conhecida por suas garrafadas, bebidas que serviam para diversas enfermidades, desde infertilidade até a cura de doenças sexuais. Todos a visitavam, por ela ver o futuro. Ela era boa de conselhos, sempre sabia o que ia acontecer. Um certo dia chegou na casa do casal um morador amigo e falou: Zé, tem umas bruxas que atravessam o rio toda noite. E o meu bisavô disse: pois elas deixarão de ser bruxas quando você descobrir que elas são.
e eles marcaram de um dia ir vê-las. Minha bisavó ficou preocupada e trancou todas as portas da casa e as filhas no quarto. Ela sabia que algo não estava certo ali. Meu bisavô e o amigo esperaram na calada da noite, na margem do rio, num pé de manga, numa mangueira. Esperaram ali as moças aparecerem. De repente, elas apareceram todas vestidas de branco, pegaram a canoa, sentaram e a canoa foi até o outro lado do rio, sem remar. Meu bisavô corajoso foi para a margem do rio e esperou com um facão elas voltarem. Gente, quando deu exatas 2 da manhã, de longe as viram voltando. E a surpresa foi a seguinte: as 3 bruxas eram as filhas do meu bisavô, as minhas tias-avó. E o amigo dele gritou: são suas filhas, é? E ele disse: não são bruxas, elas são muito sem vergonha. Passe para casa já! E assim eles foram para casa e minha bisavó perguntou como elas fizeram aquilo, pois elas tinham trancado no quarto. E a resposta foi que elas pularam a janela do quarto. Meu bisavô as proibiu e nunca mais isso se repetiu. O boato se espalhou na cidade e até hoje temos a má fama de sermos bruxas, o que ainda hoje é visto com estranheza. Aqui é muito tradicional e muito católico. Porém, eu sou bruxo também, assumido. Desde pequeno eu via coisas estranhas, vultos, vozes e até já vi duendes e gnomos, mas isso talvez fique para um outro relato. Mas peraí, agora me explica. Elas iam na mata fazer o quê? Elas eram bruxas mesmo ou não era bruxa nada? Elas iam para se encontrar com alguém, alguma coisa assim. Elas estavam de camisola, provavelmente, as 3 de branco. Mas o que elas iam fazer na mata? E a canoa aí, que magicamente, sem remar, parava no outro lugar? Era a correnteza que levava ou elas iam contra a correnteza? Aí tinha alguma coisa mágica nisso? Não tinha? Era bruxa? Não era? Ia fazer o que na mata toda noite? Fiquei curiosa agora. Bom, olha só, se eles fossem com sangue no olho já, com aquela coisa pra atirar, fazer alguma coisa nessas moças, poderia ter feito mal às próprias filhas por besteira, né? Mas vamos lá. Próximo e último relato desta coletânea de bruxas. A bruxa queria levar o meu irmão. Epa! É uma moça que nos conta. O relato que vou escrever não é meu, e sim de um amigo mexicano. Eu o conheço há um bom tempo e sempre conversamos sobre o sobrenatural. Um dia desses ele me contou essa história da família dele, então pedi permissão a ele para enviar esse relato para o canal e ele me permitiu. A partir de agora é ele contando, para facilitar o entendimento. Então agora é o amigo aqui. Essa é uma história que o meu pai vivia contando e meu irmão confirmando. E aconteceu há mais ou menos uns 30 anos. Nessa época, os meus pais moravam numa casa pequena de madeira, no mesmo pueblo, cidade ou vizinhança. Na mesma cidade, na mesma vizinhança que vivemos agora, ele disse. E apenas meus 2 irmãos mais velhos haviam nascido. Atualmente somos em 7 irmãos. O meu irmão mais velho, na época, tinha 4 ou 5 anos, e o outro ainda era um bebê de alguns meses de vida. Os 2 dormiam juntos no mesmo quarto, e os meus pais no quarto ao lado, já que era uma casa pequena, qualquer choro do bebê e os meus pais estariam atentos. Certa madrugada, umas 4 da manhã, meu irmão mais velho, com muito medo e assustado, acordou meu pai, dizendo que havia uma mulher no quarto e que estava levando o meu outro irmão embora. Meu pai imediatamente levantou, foi ao quarto e nem a mulher e nem o bebê estavam lá. Ele saiu para a rua e avistou a mulher a alguns metros de distância da casa. Felizmente, ele a alcançou e tomou meu irmão de volta. O mesmo estava chorando e com uma marca na testa, como se fosse um machucado ou um arranhão. A mulher era uma senhora de mais ou menos uns 50 anos na época, conhecida no pueblo ou na vizinhança como bruxa. Meu pai perguntou à senhora sobre por que de ter entrado em sua casa às 4 da manhã
E de estar com o meu irmão nos braços? A mesma falou que foi cobrar dinheiro do meu avô, sendo que o meu avô morava perto, mas não na mesma casa. Foi cobrar dinheiro do meu avô. Não sei exatamente o que aconteceu depois disso, sei apenas que a mulher saiu correndo e, como estava escuro, logo ela desapareceu na escuridão. Meu pai não quis ir atrás, pois ele sabia dos boatos que rondavam a vizinhança. Em 2016, meu pai infelizmente faleceu. É comum nos velórios fazermos comidas para receber as pessoas da vizinhança e quase todos comparecem para oferecer ajuda e prestar seus sentimentos. E pasmem, no mesmo dia vimos a velha bruxa chorando sobre o altar que fizemos para o meu pai. E sim, ela ainda está viva. Esse choro era de arrependimento, de angústia. Não nos atrevemos a perguntar nada a ela, já que era comum isso acontecer em velórios e seria antiético. Mas achamos muito estranho. Hoje em dia, meu irmão ainda tem uma cicatriz na testa e meu irmão mais velho ainda lembra desse acontecido. Muitas pessoas dizem que já viram essa mesma senhora se transformar em uma criatura estranha. Há pessoas que dizem que ela vira um tipo de cachorro misturado com cabra. E ela ainda está por aqui, mas não é muito vista ultimamente. Acreditamos que sim, existem bruxas atualmente, dessas que se transformam, voam e levam crianças. Pelo menos aqui, sim. Temos vários relatos e felizmente o meu pai conseguiu salvar o meu irmão. Credo, gente! Então, que existem esses casos dessas crianças que somem e vai aparecer longe, isso tem. Aconteceu no sítio, agora o que é que leva essas crianças, eu não sei. Criança que nem sabe engatinhar ainda, some do berço, aparece debaixo da cama ou aparece dentro do espinheiro. Gente, como a criança teletransporta, um espírito carrega ela até um certo lugar? É bruxa? É saci? Não sei, sei que acontece. E essas... realmente... Porque as pessoas, quando criam essa imagem da bruxa que se transforma, que voa, tudo, pode achar que viu ou associar outras coisas à transformação dela e tal. Mas ninguém viu exatamente, falar, eu vi ontem ela na minha frente se transformou numa cabra. É difícil ter esse relato, eu vi na minha frente, entendeu? Sempre tem assim, ver uma cabra mesmo, é a bruxa, não sei o que, ela tava lá gemendo no chão, ela tava se transformando, mas às vezes não. Às vezes eu penso se não é uma mulher realmente estranha, talvez com algum problema mental, né, que tem um comportamento estranho por conta de algum tipo de problema mental mesmo e tal, e aí como cresce o imaginário ali da pessoa e acaba atribuindo tudo isso a essa mulher. Talvez ela mexa assim, talvez ela tenha ficado perturbada por mexer com coisas que não deveria ter feito, né? Começou mexendo com magia e de repente fez algo ali que não deveria, algo errado, acabou sendo perturbada por isso, acabou ficando meio, né? Mas não sei, mas também eu não duvido não, gente, eu não duvido, não estou falando que duvido, estou falando que a gente primeiro precisa eliminar todas as possibilidades plausíveis, para depois falar, ela realmente é alguém que se transforma e, né, mas não duvido. Bom, pessoal, esses foram os relatos, talvez nem seja não sei, enfim. A gente tem que pensar muito bem, né? E ver por que será que ela estava chorando. Será que tem algo a mais nessa história que ninguém sabe? Né? Tem que pensar tudo isso. Bom, esses foram os relatos de bruxas desta coletânea. Nada impede de termos outra coletânea sobre bruxas. Se vocês tiverem histórias aí, mandem pra gente. E a gente pode até fazer uma terceira coletânea de repente. Deixa aqui os seus comentários, sempre com muito respeito, por favor. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!